Canal da Verdade. Só a verdade liberta e constrói. A mentira só destrói e escraviza. Felicito a todos através de você que está nos assistindo. Sejam bem-vindos. Este que vos fala é o Guilherme da Silva. E você está agora assistindo o Canal da Verdade. Liberdade ou escravidão? Você escolhe. Esse é o tema que nós estamos trazendo hoje. Vamos falar de um presidente escravizador e de um presidente libertador, né? Esses dois temas, vamos trabalhar com eles até o final desse vídeo. O presidente com o propósito de escravizar e um presidente com o propósito de libertar. Trata-se de Lula e Bolsonaro. Para começar, vamos mostrar um grande erro na gestão do PT de Lula, que tinha tudo para dar certo, mas como a sua visão não é de libertador e muito menos de estadista, vejamos o que aconteceu. Fez tudo dar errado. Em vez de dar certo, tudo errado. E isso propositalmente para escravizar o povo, em vez de ajudar no desenvolvimento e progresso do nosso país, como todos esperávamos, né? Entre muitos erros praticados em sua gestão, vamos citar um como exemplo. Trata-se do programa Bolsa Família, que iniciou como Fome Zero e tinha tudo para dar certo se não fosse sua visão distorcida, sua visão destruidora, né? O valor do Bolsa Família, logo que o governo Bolsonaro assumiu, era de R$190. O valor que ele pagava, o Lula pagava. E a sua sucessora, né? Também Dilma, também pagavam a mesma coisa. Lula e Dilma, governos do PT, esses era justamente o programa da escravidão. Quem se inscrevesse nesse programa, Bolsa Família, logo ficaria escravo do mesmo e do governo Lula do PT, pois ele dizia que o programa era dele e não do Brasil, do Sistema Social Nacional Brasileiro. Não era isso. Ele dizia que era dele e que ele podia acabá-lo na hora que ele bem quisesse, pois pertencia ao seu governo, ao governo Lula. Terrorismo psicológico eles implantaram nas campanhas. Vamos ver. Nas suas campanhas para presidente, bem como a de sua sucessora, eles diziam que se outro governo assumisse o poder, iria eliminar imediatamente o programa Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, né? Inclusive esse Minha Casa Minha Vida era a menina dos olhos dele, e isso aterrorizava a todos que dependiam daqueles benefícios escravizadores, o que era totalmente mentira. Nenhum presidenciável estava prometendo acabar com nada. A promessa era de melhorar, como está sendo feita agora. Mas para Lula, a verdade não interessa, só a mentira, porque a mentira escraviza e destrói. E é isso que ele sabe fazer muito bem. O Bolsa Família do Lula era escravizador. Apesar do valor entregue às famílias serem muito pequeno, em torno de R$190, e que não dava para alimentar uma grande família, nem mesmo com o básico do básico, como era feito nas pequenas famílias, que acontecia. O cidadão que estivesse nesse programa, Bolsa Família, era escravo do programa, pois não podia trabalhar para aumentar sua renda, nem mesmo como reciclador
ou popularmente chamado de catador de papelão, catador de lixo, porque se soubessem que logo aquele cidadão era cortado do programa, não podia ter nada, não podia ter nenhuma renda além daquela migalha que eles davam. Era uma verdadeira escravidão para não deixar ninguém prosperar. Como as pessoas, como as pessoas desse programa escravizador Bolsa Família do Lula não podiam trabalhar legalmente e clandestinamente só se fosse escondido, e como não era possível viver com aquela migalha escravizadora que recebiam, vejamos o que acontecia com muitos. Já denunciado no nosso livro, né? Tem um livro intitulado Como Sair das Dívidas Definitivamente. E que aqui estou fazendo um resumo das informações. Lá também nesse livro, tem também falando sobre o teto dos gastos, né? Que o Michel Temer implantou, né? Graças a Deus, que é o princípio número 1 da construção da prosperidade. Não suportando ver a família passar fome, recebendo apenas uma migalha do governo Lula, que não dava para comprar sequer o básico, porque era em torno de R$ 190. Alguns se atreviam a fazer um bico. Trabalhava na clandestinidade, recebendo uma diária aqui e outra ali, porque eram escravos do programa e por isso não podiam ter nada, nem mesmo a liberdade de trabalhar dignamente com carteira assinada ou abrir um negócio para prosperar, né? Era isso que era esse programa. E quando era pedido a carteira de trabalho para que fosse assinada, os mesmos não voltavam mais ao trabalho, ou ficava enrolando até os patrões não aceitá-los mais, com medo de ser processado na famigerada justiça do trabalho do passado, né? Do presente, não do passado. Esse sim era o Brasil de Lula, cheio de pessoas escravizadas por um programa dito libertador da fome, e essas pessoas não tinham nenhuma perspectiva de liberdade e de prosperidade. Mas falando um pouco mais dos diversos males que o programa escravizador do Lula fez, vou finalizar com um caso triste entre os milhares que aconteceram em nosso país. Trata-se de um caso que teve a tristeza de presenciar, e que esse aconteceu no interior da Paraíba. Vejamos. Uma senhora inscrita nesse programa da escravidão chamado Bolsa Família, do Lula, tendo uma família grande e não podendo ser sustentada só com aquela migalha do programa do Lula, logo foi trabalhar de auxiliar em uma empresa. E vejamos o que aconteceu. E os diretores ao pedir a sua carteira, né, sua carteira profissional, ela disse que tinha perdido, mas que ia tirar outra, mas não era essa a verdade. A verdade era o medo de perder a migalha do Bolsa escravizadora, que eles chamavam de Bolsa Família. Passando o tempo, essa senhora faleceu e não tinha carteira assinada para garantir os direitos sociais dos seus filhos menores. Que desgraça, não é isso? Esse era o programa escravizador do Lula, que levava as pessoas à pobreza e à miséria e prendiam, né? E perdiam a noção do que estavam fazendo e para onde estavam indo. Para onde é que essas pessoas estavam indo, né? Morrer na pobreza e na miséria.
Esse era o objetivo do programa escravizador. Hoje essas crianças vivem sofrendo e revoltadas, morando em um sítio com a avó, que também era escrava do Bolsa Família. Hoje é livre, como milhões que integram o Auxílio Nacional. Acabou-se o Bolsa Família, mas não para deixar as pessoas passando fome, mas para melhorar, sair de 190 para 600, para 1.200. Esse é só um dos casos dos milhares que existem no Brasil, deixado por Lula do PT, partido das trevas, das mentiras e da escravidão das famílias. É muito importante saber que Lula nunca pensou na liberdade do povo, mas sim na escravidão dos mesmos. Isso pode ser comprovado através de seus programas escravizadores, que nunca incentivou as pessoas a trabalharem para prosperar. Porque ele sabe que quem trabalha progride e ajuda os outros a progredirem. E logo seriam libertos. Mas isso é tudo que ele não quer. Lula não quer. E tem raiva da nossa bandeira, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela é verde e amarela. Diferente da dele, que é vermelha. E a nossa ainda tem escrita na mesma, ordem e progresso. Coisa que eles odeiam ordem, mas amam a desordem. E não querem o progresso, só atraso e mentira e pobreza. É isso o programa do Lula, né? E quando Lula diz que as pessoas devem ter apenas uma TV em casa... Eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. E ficar escravizado em um programa de R$190, criado por ele, sem chance de saída, ele, Lula, recebe mais de R$100 mil por mês. R$100 mil por mês. Fora os outros benefícios. E anda com relógio de mais de R$100 mil no pulso. E mora em uma mansão de luxo, sem falar das grandes quantias em dinheiro dada pelos banqueiros que bancaram sua candidatura para garantir seus astronômicos lucros no seu governo. Como se viu, e quando perguntaram por que os banqueiros ganharam tanto dinheiro no seu governo, Lula, ele disse que banqueiro tem que ganhar muito dinheiro mesmo. E se ganharam muito no seu primeiro mandato, no segundo iriam ganhar muito mais. E assim aconteceu. Banqueiros ganhando rios de dinheiro, arrastava de rodo. Agora imagine se Lula chegar ao terceiro mandato. Como seria, hein? Iria buscar descontar os banqueiros, tudo, e agora ia buscar descontar todo atrasado, tudo que deixou de ganhar no governo Bolsonaro, tudo que não puderam tirar do povo, iriam tirar no terceiro mandato do governo Lula. Vamos pensar bem direitinho nisso aí, para que isso não venha a acontecer. É isso que você quer? Nos próximos vídeos falaremos das escravidões programadas pelo Lula do PT para o Brasil. Por exemplo, ele não quer não ter limite de gasto, Não ter limite de gasto. Isso significa o superendividamento do Brasil e dos brasileiros. Ou para o superendividamento das famílias e o país, achando pouco os 4 trilhões de reais que ele deixou de dívida quando deixou o seu governo, terminou o governo dele e o da sua sucessora. Ele quer desmilitarizar. Sabe o que quer dizer isso? Para não perturbar os menininhos que roubam e matam e sequestram. Para que perturbar os meninos? Deixa os meninos trabalhar.
E ainda dizer que polícia, ainda diz que polícia não é gente. Ele disse, né? Bolsonaro não gosta de gente, só gosta de polícia, né? Polícia para ele não é gente. Autorizar o aborto, apoiar o sequestro dos empresários, né? Como ele já disse várias vezes, apoiar ladrões que roubam celulares e diz que é apenas uma coisa inocente de alguém que quer tomar uma cervejinha, sem ter o menor sentimento ou respeito pelos sentimentos das vítimas, das centenas de vítimas dessas ações criminosas. Que tristeza, né? Que desgraça. Além de ser adorador de Satanás e seus demônios. Senhor presidente, eu tô aqui enviada por Exu, vim fazer um ebó. E o balaio e a encruzilhada é o senhor. Querido companheiro, vovô do Ilê, que eu quero cumprimentar todas as entidades aqui presentes. A Irmandade da Boa Morte de Cachoeira. Que vocês me ajudaram a gente fazer reparo na educação nesse país. Eu quero dizer para vocês que nós vamos voltar aqui porque vocês terão que fazer parte obrigatória da construção de um programa de governo para esse país. Tudo isso e muito mais vamos mostrar nos próximos vídeos. Ele dizendo que Bolsonaro e os seus programas libertadores. Falar um pouco dos programas libertadores do Bolsonaro. O programa social liberta só um. Libertador criado por Bolsonaro não é um programa de Bolsonaro. É um programa do Brasil, criado para beneficiar as famílias brasileiras mais carentes. Iniciou com R$400, que hoje já está em 600 reais, e algumas pessoas podem receber até R$1.200, diferente dos R$190 que era dado por Lula como comprovado objetivo de escravizar. O programa era escravizador, como já mostramos. Mostramos, né, que não tem outra história. O programa é escravizador mesmo. Liberdade, direito de todos, mas poucos estão alcançando. No programa brasileiro chamado de Auxílio Nacional, não do Bolsonaro, todos os inscritos e que recebem esse auxílio, que tem um valor de até R$1.200, os beneficiados não são escravos de ninguém. São todos cidadãos livres e podem trabalhar no que quiser, até com carteira assinada. E se quiser, pode abrir seu próprio negócio, para, em vez de passar a vida toda dependendo do auxílio, né, do governo, em pouco tempo poder livremente sair do auxílio e começar a dar emprego e até pagar imposto de renda por ter mudado de vida e ser uma pessoa próspera. Que maravilha, não é? Vemos isso e chama-se liberdade. Liberdade de crescer, liberdade de viver. E visão estadista, o Bolsonaro tem visão estadista para progredir, prosperar. Esse é o governo Bolsonaro que programou o crescimento do Brasil, não de Cuba, não da Venezuela e tantos outros esquerdistas como Lula fez. Bolsonaro é um homem temente a Deus, que é o princípio número 1 da sabedoria humana, e defende Deus, pátria e família, e luta pela liberdade do nosso povo, para que haja uma justiça que faz justiça, dentro das 4 linhas da nossa Constituição Federal. Esse é o governo Bolsonaro.
o governo da liberdade, diferente do governo Lula, que é o governo da escravidão, que defende a insegurança, incentiva a pobreza, as drogas, sequestros, roubo e aborto. É uma desgraça, né? Como é que alguém ainda pode querer aceitar uma desgraça dessa em sua vida, em nosso país, para nossos filhos, para nossos netos? E ainda serve aos demônios, aos Satanás e seus demônios. Conforme o vídeo, veja esse vídeo aí. Eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. E quero dizer que só vieram para matar, roubar e destruir. E quem os segue só aprende a fazer isso. Está escrito em João 10:10. Por isso que ele só aprendeu a fazer isso e só fazer isso, porque ele é servo de Satã. Se você apoia Bolsonaro e seu programa de governo libertador, com ordem e progresso, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Você está ajudando a construir o nosso país e ajudando justamente a construir o futuro da nossa família, o meu, o seu. Até a próxima, com as bênçãos de Deus. Só a verdade liberta. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar.